Olá mundo, olá pessoal. Bem, vamos a mais uma resolução de lista de exercícios da nossa disciplina de matemática discreta. Essa lista é correspondente à aula sobre relações de recorrência. A última lista que a gente trabalhou, que foi a lista sobre ordem parcial, ela encerrava o capítulo de pensamento relacional. Com essa lista atual, ou seja, a lista 8, nós iremos dar início a um novo capítulo da disciplina que trata de pensamento recursivo. A ideia da recursividade é um conceito muito importante dentro do contexto da ciência da computação. Então, recursividade é trabalhado em algoritmos, por exemplo. Existem diversas linguagens de programação que implementam a ideia de recursividade. A recursividade ela tem uma característica bem interessante. Ela gera soluções bastante elegantes, bastante interessantes, né? Muitas vezes, do ponto de vista visual do código, um código recursivo ele é bem mais resumido do que um código não recursivo. Porém, como não existe almoço grátis, a recursividade cobra seu preço. Então, às vezes, computacionalmente falando, um algoritmo recursivo ele pode ser mais custoso, né? Pode ter um custo computacional maior do que um algoritmo não recursivo, apesar das soluções serem bastante elegantes. Então, o que é que a gente vai ver nessa lista? Nós vamos ver a resolução dos exercícios que estão relacionados às chamadas relações de recorrência. Compreender bem as relações de recorrência serve como base para trabalhar bem as chamadas soluções em forma fechada, que é o tópico seguinte, assunto da próxima lista de exercícios, certo? Então, passemos então para a nossa lista de exercícios. Bem, a nossa lista ela começa com um problema bem interessante, bem básico. E o grande barato dessa lista, né, dos exercícios de relação de recorrência, desse assunto em si, é que existe uma possibilidade de a gente ver aplicações práticas com muito mais facilidade do que outros assuntos, certo? Então vamos lá. Suponha que hoje, né, vamos chamar de ano zero, o seu carro está avaliado em R$ 10.000. A cada ano, seu carro perde 10% de seu valor. Mas ao final de cada ano, você adiciona customizações ao carro que aumentaram em R$ 50 o valor do carro. Escreva uma relação de recorrência para modelar essa situação. Então, o papel das relações de recorrência é proporcionar recursos para que a gente possa pegar uma situação real como essa e desenvolver um modelo, né? Então, a relação de recorrência, ela basicamente é um modelo e que a partir dele nós podemos até inclusive, né, desenvolver algum algoritmo, escrever algum programa para calcular, né, valores, certo? Isso de forma recursiva. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que nós vamos modelar essa relação de recorrência. Bem, então como é que a gente vai proceder com a modelagem desse problema? Então observe o seguinte, nós vamos criar uma espécie de função, nós vamos chamar v, que vai receber como parâmetro um n qualquer, que no caso é o valor do carro, aliás, essa função vai calcular, o valor do carro no ano n. Então, olha como a ideia é elegante e bacana. A gente vai ter uma função para calcular o valor do carro, dado o ano, certo? De acordo com o ano, a gente vai ter aquele valor, certo? A condição inicial, que nós chamamos de ano zero, vai ser isso aqui. V0 é igual a 1.000, certo? Vamos agora recordar um pouquinho do nosso problema. Então, no enunciado dizia que a cada ano o carro perde 10% de valor. Ou seja, né, a gente vai pegar o valor daquele ano, multiplicar por 0,9 e assim a gente vai obter o valor de depreciação. São adicionados R$ 50 em customizações. Então, são duas informações importantes para compor a nossa modelagem. Nesse caso, a relação de recorrência vai ser dada pela seguinte forma. Ou seja, Vn é igual a 0,9 vezes Vn menos 1 mais 50
para n maior ou igual a 1 com V0 igual a 10.000. Então aqui tem a nossa relação de recorrência e é interessante a gente agora entender as partes dessa relação de recorrência. Então, como eu havia dito para vocês, as relações de recorrência elas trabalham com o contexto de recursividade, com a ideia da recursividade. Então, esse Vn-1 é nada mais nada menos do que o valor do carro no ano anterior a n. Certo? Então, n-1, vamos supor que eu quero calcular o valor do carro no ano 5. Certo? Como é uma relação de recorrência e como trabalha com recursividade, então ele vai, para calcular o valor do carro no ano 5, ele calcula o valor do carro no ano 4. Para calcular o valor do carro no ano 4, ele vai calcular o valor no ano 3, até chegar no ano 0, e depois ele vai proceder com todos esses cálculos para chegar ao valor do ano 5. Então, a função recursiva, né, a recursividade, ela caracteriza por isso, é a função chamando a si própria. Né? E em uma relação de recorrência, como foi dito em sala de aula, vai ter essencialmente um caso base e um caso recursivo. Não necessariamente um único caso base, não necessariamente um único caso recursivo. É importante frisar, porque pode ter situações em que você tenha mais de um caso base, pode ter situações em que você tenha mais de um caso recursivo. Tudo vai depender daquilo que você está modelando. Ok? Bem, vamos aqui para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela diz o seguinte. Lembre que a função fatorial ela é definida como fatorial de n é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes n menos 1 vezes n, em que, por convenção, o fatorial de 0 é igual a 1. Dê uma relação de recorrência para n. Isso daqui é um clássico problema de recursividade. Criar uma função recursiva para calcular o fatorial de um número. Praticamente todo e qualquer livro de matemática discreta ou de programação que trata do assunto recursividade vai trazer esse assunto para você. Inclusive alguns concursos públicos, né, da área de TI, aqui e acolá esse assunto aparece. Mas voltemos para cá para a nossa lista, certo? Então, observemos aqui a nossa resposta, como ela é bem simples e bem interessante. Para modelar a função o fatorial, né, vamos analisar a sua definição. Observe que a importância da definição. Lembre-se que nas primeiras aulas da disciplina de matemática discreta, a gente trabalhou muito, né, com questão de definições em matemática. Eu enfatizava muito, eu sempre busco muito enfatizar a importância dessas definições. Dentro do contexto matemático, as definições elas têm um papel muito, mas muito importante mesmo. Passemos adiante. Então, qual é a condição inicial? É que o fatorial de 0 é igual a 1. E qual é a nossa condição recursiva? Nesse caso, quando n for maior do que 0, né, o fatorial desse n será n vezes n menos 1 fatorial. Então, o n menos 1, assim como na questão anterior, ele surge aqui como uma referência ao caso anterior, certo? Okay? Então, a relação de recorrência vai ser f de n será igual a 1 se n for igual a 0, f de n será igual a n vezes f de n menos 1 se n for maior do que 0. Então, temos aqui a nossa relação de recorrência bem definida, bem construída. Okay? Passemos então para a nossa próxima questão. Na questão 3, é dito o seguinte: suponha que modelamos a propagação de um vírus em uma certa população da seguinte forma. No dia 1, uma pessoa é infectada. Em cada dia subsequente, cada pessoa infectada passa o resfriado para 2 pessoas. Esse é o nosso problema. Então, como eu falei para vocês, as relações de recorrência elas são ótimas para a gente trabalhar problemas do mundo real. Então, uma situação como essa, né, de uma epidemia por vírus, é um problema bem, digamos assim, bem real mesmo, certo? Bem, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro escrever a relação de recorrência para esse modelo, né? Então a gente vai criar um modelo, né? A própria relação de recorrência em si é um modelo, então nós vamos aplicar esse problema, certo? Então, nós vamos modelar o número de pessoas infectadas por dia, seja IN o número de pessoas infectadas no dia N.
Então, o que é que essa nossa relação vai fazer? Ela vai pegar o dia, né, e vai calcular a quantidade de pessoas que foram infectadas naquele dia. Observe que nós temos aí algumas informações importantes que foram colocadas no enunciado. No dia 1, uma pessoa é infectada. Então, temos aqui o nosso ponto de partida, né, o nosso caso base. A cada dia, cada pessoa infectada cada pessoa infecta outras 2 pessoas. Então, observe bem. No dia 2, aquela pessoa que foi infectada no dia 1 vai infectar 2 pessoas. No dia 3, aquelas 2 pessoas que foram infectadas no dia 2 vai infectar mais 2 pessoas. E assim sucessivamente. Ok? Portanto, o número de novos infectados é 2 vezes e n-1, ou seja, 2 vezes a quantidade de pessoas infectadas no dia anterior. Por isso que nós temos aqui o n-1, certo? Lembre-se que esse n-1, que sempre aparece em problemas como esse, de relação de recorrência, ou seja, é típico da recursividade, vai indicar o momento anterior, certo? Que a ideia da recursividade é como se fosse um objeto construído por camadas. Então, cada nova camada é baseada nas camadas anteriores. Isso foi bem explorado em sala de aula, não esqueçam disso. Então, a nossa relação de recorrência vai ser dada da seguinte maneira. IN é igual a IN-1 mais 2 vezes IN-1, né, que é igual a 3 vezes IN para N maior do que 1, com I1 igual a 1. Ou seja, no dia 1 nós temos o primeiro infectado, é o nosso caso base. Ok? Bem, uma pergunta a respeito dessa questão. Quais são algumas das limitações desse modelo? De que forma ele falha em ser realista? Certo, a gente começou com um enunciado em que nós tínhamos ali uma situação que poderia ser muito próxima da realidade, mas aí, né, tem alguns detalhes importantes que precisam ser colocados para que o nosso modelo se torne o mais próximo possível da realidade, certo? E aí, nessa letra B, nós vamos justamente mostrar quais são esses detalhes que foram, digamos, passados por cima, né? Bem, primeira coisa, o nosso modelo ele não considera a imunidade após a infecção, ou seja, o nosso modelo diz que uma pessoa que pegou ele vai ficar doente o resto da vida, ou ele não vai adquirir imunidade, que geralmente se a pessoa não morrer ela vai conseguir alguma imunidade, né, por conta da infecção viral. Bom, detalhes biológicos. Assume população infinita, ou seja, não há um limite de pessoas para infectar. Isso é um outro problema. Né? Numa situação real, isso deveria ser levado em consideração. Não considera o isolamento social ou medidas preventivas, né? Que no caso, como aconteceu na pandemia da Covid-19, o isolamento social evitava a propagação dos vírus. Era como se, no nosso caso aqui, nosso modelo, mesmo as pessoas isoladas, elas continuariam contaminando as pessoas. Né? Assume uma taxa constante de transmissão, que é outra coisa que não acontece na vida real. Não considera a recuperação ou mortalidade, ou seja, ninguém morre dessa doença, ninguém se recupera dessa doença, tragédia total. Ignora variações na suscetibilidade individual. Então, para início de conversa, esse nosso modelo aqui ele tem vários pontos que, numa situação real, precisaria ser bastante revisto e levado em consideração pelos especialistas da área. O pessoal da área de infectologia, quando se deparar com um modelo desse, ficaria altamente chocado. Ok? Bem, vamos agora para mais uma questão, né? No caso aqui, a quarta questão. A quarta questão ela está colocando para a gente o seguinte: seja X um conjunto com N elementos, seja E um subconjunto do conjunto das partes X, né? Ou seja, o conjunto E está contido no conjunto X, o conjunto de todos os subconjuntos de X com um número par de elementos. Então, a definição do conjunto E é que ele é um conjunto de todos os conjuntos, de todos os subconjuntos de X com um número par de elementos. Certo? Então, não é todo e qualquer subconjunto, somente aqueles que têm um número par de elementos. E seja O que está contido em X, né? Então o conjunto O também é um subconjunto do conjunto das partes de X, os subconjuntos de X com número ímpar de elementos. Então nós temos o conjunto E, que é um subconjunto dos conjuntos dos subconjuntos de X com número par de elementos,
e o subconjunto O, que é o dos subconjuntos de X com número ímpar de elementos. Certo? Um é o número par, outro é o número ímpar de elementos. Seja EN igual a barra E, né? E ON barra O, ou seja, a função EN é a quantidade de elementos do conjunto E e ON seria a quantidade de elementos do conjunto O. Certo? Essa notação aqui se refere à quantidade de elementos de cada conjunto. Bem, qual é o nosso desafio aqui? Primeiro, encontre uma relação de recorrência para EN em termos de ON-1 e EN-1. Então, seria uma relação de recorrência em termos dos subconjuntos que tem quantidade de elementos pares e quantidade de elementos ímpares. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Ao adicionar um novo elemento ao conjunto, né, subconjuntos pares tornam-se ímpares e subconjuntos ímpares tornam-se pares. Então, essa é uma das considerações que a gente precisa fazer para modelar essa relação de recorrência. Portanto, a relação de recorrência EN vai ser igual a EN-1 mais ON. Ok? Bem, letra B. Encontre uma relação de recorrência para ON em termos de ON-1 e EN-1. Ou seja, a gente encontrou uma relação de recorrência para o conjunto E, o subconjunto E, e agora a gente vai encontrar uma relação de recorrência para calcular a quantidade de elementos do conjunto O. Certo? Da mesma forma do mesmo raciocínio que a gente adotou, né? Então, subconjuntos pares tornam-se ímpares, subconjuntos ímpares tornam-se pares. Então, chegamos a esse resultado aqui. Então, vamos observar os dois resultados, né? Certo? Então, eles são até parecidos, ok? Bem, na letra C, nos é pedido para quê? Para encontrar os 5 primeiros valores de EN e de ON. Então, nesse caso aqui, temos o N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, né, que são os 5 primeiros valores. Então, observe que, no caso do conjunto E, que é o conjunto vamos ler aqui, conjunto E é o conjunto de todos os subconjuntos de X com número par de elementos. Então, temos aqui o conjunto vazio, né? No caso ele assume como sendo um conjunto par, né? Assumindo que o 0 seja um número par. E o O seria 0, né? Não tem nenhum conjunto com número ímpar. E assim sucessivamente. Certo? Então observe que acaba sendo os números iguais, né? Certo? Bem, vamos agora para a nossa quinta questão. O grafo bipartido KMN é o grafo simples não orientado com M mais N vértices, dividido em dois conjuntos, V1 e V2, tal que a quantidade de elementos de V1 é igual a M e a quantidade de elementos de V2 é igual a M. Tal que os vértices X e Y compartilham uma aresta se e somente se X pertence a V1 e Y pertence a V2. Por exemplo, temos aqui o grafo bipartido K34, é o grafo abaixo. Então aqui eu tenho um grafo com M igual a 3 e N igual a 4, certo? Então nós temos aqui a disposição desse grafo bipartido, ok? Bem, dito isso, vamos aqui para a nossa letra A da quarta questão. Primeira coisa, encontrar uma relação de recorrência para o número de arestas em K3N. Então vejam que nesse caso um dos parâmetros é uma constante, né? E aí nós temos que encontrar nós vamos calcular a quantidade de arestas dado um N de vértices, certo? Então vamos lá. Para K3N, cada vértice em V1, né, serão 3 vértices conexos a todos os vértices em V2, N vértices. Seja N o número de arestas em Kn, a nossa relação de recorrência vai ser dada por essa fórmula aqui. A N é igual a N-1 mais 3 para N maior ou igual a 1 com A0 igual a 0. Certo? Então vejam que a nossa relação de recorrência ela tem uma constante 3, que é justamente esse 3 aqui do nosso grafo bipartido, correto?
Ou nós podemos ter diretamente, né? Nesse caso aqui, já seria uma solução em forma fechada, que é assunto da nossa próxima lista. Beleza? Bem, encontre uma relação de recorrência para o número de arestas KNN. Nesse caso aqui, já seria um grafo bipartido com o mesmo número de vértices, né? Então, se eu tenho aí NN, indica que são números iguais, certo? O MN seria números diferentes, como a gente viu aqui anteriormente, ok? Então, para KNN, cada vértice em V1, né, N vértices, conecta todos os vértices em V2, né, N vértices. Seja Bn o número de arestas, a nossa relação de recorrência vai ser dada da seguinte forma, certo? Então, aqui o B0 é o nosso caso inicial, né? E os nossos casos recursivos, como vocês podem observar, Bn-1 mais 2 vezes N-1, ok? Bem, e no caso, a nossa solução em forma fechada seria essa daqui, que é algo que a gente vai ver posteriormente. Bom, gente, dito isso, a gente conclui aqui a parte de resolução dessa lista de exercícios e agora a gente vai para aquele nosso tradicional comentário a respeito da importância desse assunto para o contexto da ciência da computação, certo? Então é importante a gente dizer o seguinte, que as relações de recorrência, elas constituem uma ferramenta matemática fundamental na formação de cientistas da computação, estabelecendo uma ponte crucial entre o pensamento matemático, abstrato e as aplicações práticas em computação. Essa lista ela procurou evidenciar isso, né? Então, qual é a relevância desse tipo de assunto para a ciência da computação? A gente pode começar com análise de algoritmos, né? Modelagem de comportamento de algoritmos recursivos, análise de complexidade de algoritmos de divisão e conquista, compreensão de estruturas de dados recursivas como árvores, listas encadeadas e avaliação de performance de algoritmos iterativos versus algoritmos recursivos. Que aplicações práticas a gente pode destacar? Na parte de programação dinâmica, na modelagem de crescimento de estruturas de dados, análise de escalabilidade de sistemas, previsão de consumo de recursos computacionais e modelagem de problemas do mundo real, como foi exemplificado no exercício do vírus, né? Que habilidades nós podemos desenvolver ao estudar as chamadas relações de recorrência? Primeiro, pensamento analítico, né? E aí nós entramos na seara da composição de problemas complexos, na identificação de padrões e irregularidades, abstração de problemas reais em modelos matemáticos e na capacidade de generalização. O raciocínio lógico-matemático é outra habilidade que é desenvolvida por meio de assuntos como esse, né? E no caso do raciocínio matemático envolve temas como formalização de problemas em linguagem matemática, o desenvolvimento de provas e demonstrações, a compreensão de relações causais e a manipulação algébrica de expressões. E na modelagem computacional, nós podemos destacar como, por exemplo, a tradução de problemas reais em modelos computacionais, a compreensão das limitações e restrições dos modelos, a capacidade de avaliar e a adequação de diferentes modelos e a habilidade de prever comportamentos futuros baseados em padrões. Bem, esse assunto ele vai ter uma conexão com outras disciplinas, como, por exemplo, estrutura de dados. No caso da estrutura de dados, a gente pode entender análise de estruturas recursivas, o comportamento de estruturas dinâmicas e a complexidade de operações, né? Quanto a projeto e análise de algoritmos, um assunto como esse, né, de relações recursivas, ajuda a compreender melhor a análise de complexidade, as técnicas de divisão e conquista e a otimização de algoritmos. Na teoria da computação, destacamos a formalização de problemas, a análise de computabilidade e limites teóricos de algoritmos. Bem, as habilidades desenvolvidas no estudo de relações de recorrência elas são especialmente valiosas em desenvolvimento de software de alta performance, na otimização de sistemas, na análise de escalabilidade, em machine learning e análise preditiva, no desenvolvimento de jogos e nos sistemas distribuídos, certo? Então, dessa forma, a gente encerra por aqui essa lista e até a próxima lista. Até mais, pessoal!